Graça e paz, amados. Vamos abrir a palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 35. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo de número 35. Se puderem estar de pé para ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentaram sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquieta-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Graças te damos, ó Senhor, por estarmos aqui na tua casa, Senhor, cultuando ao Senhor, adorando a ti, bendizendo o teu nome. São tantas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, Senhor Deus, e estamos aqui agradecendo ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito conosco. Louvamos pelo período de louvor e pela maneira qual o Senhor já falou no nosso coração. Que teu Espírito continue a operar na nossa vida, também, ó Deus, por intermédio da tua santa palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos vão sentar. Meus irmãos, nós acabamos de ler um texto que fala de um milagre do Senhor Jesus, que foi quando ele acalma a tempestade. E embora seja um texto ou uma passagem muito conhecida de todos nós, entendo eu que Deus, de uma forma especial, quer falar aos nossos corações por meio dessa palavra nessa noite. E é interessante nós começarmos a pensar nessa travessia que o Senhor Jesus faz com os seus discípulos e como inicia-se essa travessia. O Senhor Jesus, ele está terminando de atender uma multidão e de repente ele convida, ou na verdade ele ordena aos seus discípulos para que junto com ele atravessasse para a outra banda do mar. É importante nós esclarecermos que Lucas, ele não usa a palavra mar, mas ele usa a palavra lago, porque na verdade esse mar era um grande lago ali daquela região. E os discípulos tinham o costume de atravessar de barco ali naquele local. E era comum também grandes tempestades acontecerem naquele lago ou naquele mar, devido à sua posição geográfica. Era cercado de montanhas, e então de vez em quando aquela movimentação de ar quente, ar frio, provocava aquelas tempestades naquela região, e grandes tempestades.
Mas certo é que o Senhor Jesus, ele ordena aos seus discípulos para que atravessassem para outra banda. Por quê? Porque o Senhor tinha algo para realizar do outro lado. Deus tinha um projeto, um plano para fazer do outro lado, ali na cidade de Gadara. E nós vamos lembrar que quando Jesus atravessa do outro lado, ele vai encontrar um endemoniado, ele vai libertar aquele homem, e ele vai ali engrandecer o nome do Senhor e levar a libertação para as pessoas que estavam naquela região. Então, certo é de que essa travessia fazia parte de um plano de Deus, e os discípulos estavam incluídos nesse plano. O Senhor Jesus então ordena aos discípulos para que atravessassem para o outro lado. Por quê? Porque o Senhor tinha algo para que os discípulos pudessem viver com Cristo do outro lado. Ou seja, podemos pensar que a nossa caminhada, a nossa jornada cristã, ela é marcada pela presença do Senhor e pelo agir do Senhor na nossa vida e pelas experiências que o Senhor vai permitindo nós vivermos com Ele nessa jornada. E como os discípulos atenderam à ordem do Senhor para que passasse do outro lado, e essa é uma posição de discípulo do Senhor, uma das marcas dos discípulos de Cristo é a obediência. Hoje, infelizmente, nós vivemos um momento em que as pessoas não querem obedecer a Cristo. As pessoas querem obedecer ao seu próprio coração, à sua própria vontade. E as pessoas procuram pregadores que pregam não aquilo que Cristo quer falar para a sua igreja, para que a igreja ouça e obedeça à voz do Senhor, mas eles estão à procura de pregadores e mensageiros que tragam mensagem que lhes agrada o coração. E quando isso acontece, não acontece aquilo que é o propósito de Deus, não se cumpre na vida de tais pessoas o plano de Deus, o propósito de Deus, o propósito do Senhor só pode se cumprir na vida daquele que se dispõe a obedecê-lo, a ser discípulo de Cristo, a estar disposto a viver e andar com Cristo, ainda que esse andar com Cristo seja necessário uma travessia semelhante ao que os discípulos experimentaram exatamente nessa travessia do mar da Galileia. Às vezes, andar com Cristo é viver momentos de desafios. Andar com Cristo muitas vezes é viver momentos de desafios da nossa fé. Mas os discípulos obedeceram ao Senhor. E o mais importante no início dessa travessia é que o Senhor ordenou para que os discípulos atravessassem, mas o Senhor iria estar nessa travessia. Aqui está toda a diferença. A grande diferença acontece por causa da presença de Cristo. Os discípulos entraram no barco para atravessar, mas o Senhor Jesus estaria com eles. Se o Senhor Jesus está no barco, é certo uma coisa: se o plano do Senhor era atravessar do outro lado, nada poderia acontecer contrário. Não é verdade? Se o plano de Deus era chegar do outro lado e Cristo está no barco, então pronto, está resolvido o problema. Porque o Senhor está no barco. Meus irmãos, muitas das vezes nós temos que estar dispostos a tomar atitudes em que o Senhor nos chama para viver uma experiência com Ele. Às vezes é necessário uma mudança de posição. Eles atravessaram de um lado para o outro. O que eles fizeram ali? Uma mudança de um lugar para o outro. Então vamos pensar nessa ideia de mudança. Às vezes é necessário uma mudança de posição para que nós possamos viver a bênção de Deus na nossa vida. Precisamos estar preparados
para as mudanças que o Senhor quer realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Às vezes nós acomodamos com a nossa situação e às vezes nós queremos ficar no nosso comodismo. Enquanto isso, deixamos de viver aquilo que Deus tem para nós vivermos como servos do Senhor. De repente, meus irmãos, eles estão caminhando, atravessando aquele mar, e diz a palavra do Senhor que a tempestade chegou e alcançou aquele barco de uma maneira forte. Na verdade, nenhum de nós estamos livres de sermos surpreendidos pelas tempestades desta vida. Essa tempestade surpreendeu por certo aqueles discípulos, porque eles ficaram com medo, embora fossem homens profissionais, acostumados, por certo, a lidar com situações adversas naquela região. Mas aquela tempestade assustou aqueles discípulos. Parece que surpreendeu de certa forma aos discípulos. Na verdade, meus irmãos, nós vivemos dias difíceis. E quando mais nós estamos aproximando do tempo do fim, é possível que tempestades possam nos surpreender. Problemas, situações que abalam o mundo, que abalam a estrutura, que abala a fé de muitos, possam acontecer. Mas se nós estamos dentro do propósito de Deus na nossa vida, se Cristo está no nosso barco, não há o que temer. Nós cantamos esse louvor aqui antes. Não há o que temer, porque o Senhor está conosco. Pastor, nós estamos estudando sobre a volta de Jesus. O Senhor está falando que a igreja vai passar pela grande tribulação. Isso me causa preocupação, isso me tira o sono, isso me deixa desesperado. Ora, não há o que temer. Se Cristo está conosco no barco, nós somos vencedores em Cristo Jesus. Cristo faz toda a diferença, irmão, na nossa vida. As grandes tempestades, elas podem se achegar, porque o próprio Senhor Jesus, Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. No mundo nós teríamos aflições. Há pessoas que estão pregando um evangelho que faz uma falsa promessa. Esse evangelho, muitas das vezes, triunfalista, que só fala de pessoas vencendo como se não tivesse que passar por situações de dificuldade, por privações, por enfermidades, mas um evangelho mentiroso. Porque o que o Senhor Jesus disse é que no mundo nós teríamos aflições, que no mundo nós iríamos enfrentar as adversidades, as tempestades, e que essas tempestades poderiam chocar contra a nossa vida. Chocar contra a nossa vida. A palavra de Deus diz que aquela tempestade estava enchendo o barco dos discípulos, e isso era um perigo, era uma situação de perigo. Por quê? Porque aquele vento forte soprando aquela tempestade, as águas estavam enchendo o barco. O grande problema na nossa vida, irmãos, é quando nós enfrentamos as tempestades e essas tempestades começam a jogar para dentro do nosso barco, para a nossa vida, as coisas que não contribuem para a nossa bênção, que não contribuem para a nossa vitória. Pelo contrário, só nos coloca cada vez mais em risco. E é exatamente nesse momento de perigo
que os discípulos agora começam a ficar meio que apavorados. E na verdade, meus irmãos, dependendo da circunstância que dependendo daquilo que nós compreendemos a respeito da nossa posição em Cristo Jesus, dependendo daquilo que nós alcançamos a respeito de quem é o nosso Mestre, de quem é esse Jesus que nós entregamos a nossa vida para Ele conduzir, qual é a nossa posição em Cristo Jesus, dependendo da nossa compreensão, muitas das vezes imatura, a respeito da nossa vida cristã, o medo e a ansiedade tomam conta da nossa vida. Em momentos difíceis, às vezes o medo e a ansiedade tomam conta da nossa vida, nos revelando muitas das vezes o quanto nós estamos ainda imaturos com relação à nossa fé em Cristo e à nossa posição em Cristo Jesus. Enquanto os discípulos estavam ali com medo, Jesus estava dormindo em meio à tempestade. Aqui nós aprendemos uma coisa gloriosa. Primeiro, Jesus cansava, porque ele veio como homem. Então essa ideia, mas era Jesus. Sim, era Jesus. Mas ele experimentou as dores, as angústias, as dores, a sede, a fome, as coisas que nós experimentamos. Ele experimentou como homem essas coisas. Mas ele sabia de uma coisa aqui. Ele veio para cumprir uma missão que o Pai confiou a ele, e que ele não morreria naquela tempestade. Por quê? Porque ele ainda iria cumprir a missão, e a sua missão era a morte na cruz, e não era morrer naquela tempestade, era morrer na morte de cruz. Então ele descansa, porque ele conhece exatamente o plano de Deus. E conhecendo o plano de Deus, ele consegue descansar em meio a tudo aquilo ali. Meus irmãos, quando nós sabemos que nós servimos um Deus soberano, que tem a nossa vida nas palmas das suas mãos e que tem o controle da nossa história, ainda que seja difícil, eu não vou negar que não seja, dormir em meio às tempestades. Tem gente que quando começa a soprar o vento aí, começa a ameaçar a tempestade, as pessoas começam a ficar apavoradas. Mas eu vou contar uma história para os irmãos aqui. John Wesley teve uma experiência que marcou a sua vida numa viagem, num navio. De repente aquele navio foi tomado por uma grande tempestade, e ele então, um crente em Jesus, pregador da palavra de Deus, e ele começou então a ficar ali com medo, apavorado com aquela tempestade. Só que naquele navio havia um grupo de irmãos, que enquanto a tempestade caía, aqueles irmãos oravam, cantavam louvores a Deus, de forma tranquila e serena. E quando ele depara com aquela situação daqueles irmãos, como que em meio àquela tempestade eles conseguiam ter tanta tranquilidade. Que fé é essa? Que experiência é essa? Que os moráveis, os irmãos moráveis, estavam experimentando esse avivamento que estava acontecendo no meio desses irmãos, e isso mexeu com John Wesley, e ele começou a buscar, ele queria viver essa fé, ele queria viver essa experiência.
e ele se tornou um grande avivalista, um grande pregador, que experimentou a mesma fé, que de alguém que sabia descansar em meio às tempestades, porque tinha confiança. Jesus está no barco. Jesus está na minha vida. Jesus habita no meu coração. Eu entreguei a minha vida na mão dele. Então, eu sei que ele tem o controle da minha história. A tempestade vem, mas Cristo está cuidando. Precisamos, meus irmãos, experimentar a fé nessa proporção. Porque quando eles vão assim chamar o Senhor Jesus e ver Jesus dormindo, e eles vão pedir socorro ao Senhor Jesus, nós precisamos entender que se eles foram pedir socorro ao Senhor Jesus é porque eles sabiam que Jesus poderia socorrê-los. Então eles tinham fé. No entanto, o Senhor Jesus repreende os seus discípulos por falta de fé. Não é diferente com muitos de nós, muitas das vezes. Nós sabemos quem é Jesus. Nós sabemos que Ele pode. Nós sabemos que Ele pode fazer maravilhas. Mas muitas das vezes nós ficamos tão apavorados que acaba revelando uma ausência de fé, ou uma pequena fé. Sabemos que Ele faz, mas por que estamos tão apavorados assim? E Jesus então vai repreender a ausência daquela fé na vida dos seus discípulos. É interessante que quando os discípulos vão pedir socorro ao Senhor Jesus, Mateus diz que os discípulos chegaram e falaram: Senhor, salva-nos. Marcos diz assim: não te importa que pereçamos. Lucas diz assim: mestre, estamos perecendo. Cada um fala uma forma de que os discípulos estavam, como que eles chegaram até o Senhor Jesus. Mas é interessante, se nós juntarmos a fala dos três, nós poderíamos chegar à seguinte expressão: mestre, mestre, estamos perecendo, salva-nos. Não te importa que pereçamos? Às vezes nós chegamos diante do Senhor Jesus apavorados: Senhor, nós estamos morrendo, parece que o Senhor não está se importando conosco, parece que o Senhor não está nem aí para a nossa aflição. Não é assim que muitas vezes nós chegamos até o Senhor Jesus? Mas o Senhor Jesus levantou e repreendeu o vento em resposta aos anseios, ao sofrimento, às preocupações e ao clamor dos seus discípulos, ainda que fosse um clamor que expressasse uma falta de fé, ou uma fé quase que tão pequena, essa fé tímida, essa fé misturada com medo, essa fé envolta num sentimento de covardia. Muitas vezes é assim que nós nos deparamos, apesar de sermos cristãos e sabemos qual é a nossa realidade em Cristo Jesus, e se nós estamos em Cristo Jesus, nós somos vencedores. E se o Senhor nos convocou para uma jornada, uma travessia, para outra banda, estamos certos de que o
Senhor está conosco e Ele nos fará chegar aonde Ele nos quer, para cumprir em nós a sua vontade, para glorificar o Senhor na nossa vida e através da nossa vida. Às vezes Deus nos coloca em um determinado lugar, Deus tem um plano para nós. Deus nos colocou aqui como igreja, Deus tem um plano para nós aqui neste lugar, irmãos. Precisamos crer. Mas nós precisamos avançar nessa travessia, com Cristo direcionando a nossa vida. Jesus levanta, Ele repreende o vento. Interessante, meus irmãos, que essa expressão, Jesus repreendeu o vento, é a mesma expressão que aparece quando Ele repreende os demônios. E por causa disso, alguns estudiosos acreditam que por trás dessa tempestade não estivesse apenas um efeito natural que era comum acontecer ali, mas que pudesse existir como causa daquela grande tempestade um espírito maligno que tentava fazer com que Cristo e seus discípulos morressem e não chegassem ao outro lado, para que as libertações acontecessem naquela região. Pode ser, não podemos afirmar. Sabemos que o inimigo tem como atuar a força da natureza. Não foi assim que em Jó ele agiu? Isso pode acontecer, mas o inimigo, ainda que fosse o inimigo que estivesse agindo ali, vamos supor que de fato fosse isso, não há como a gente afirmar. Porque Jesus também fala, da mesma forma que Ele falou aqui com o vento, repreendendo o vento e mandando o mar aquietar, isso não é coisa de louco não. Jesus também falou com aquela figueira que Ele procurou fruto e falou assim: olha, nunca mais nasça fruto de ti. Ele não estava ficando louco. Ser cristão às vezes pode nos fazer parecer ser loucos. Mas certo é que Jesus deu uma ordem à figueira e ela secou. Fato é que Jesus deu uma ordem que o mar aquietou. E com a figueira Ele falou com os seus discípulos assim: olha, vocês podem fazer a mesma coisa se vocês ordenar, com fé e crer, pode acontecer. Meus irmãos, às vezes nós precisamos exercer a autoridade que Cristo nos deu, exercitar a fé. Sabe, olhar para aquele mal que se levanta contra a nossa vida e dizer: em nome de Jesus eu te repreendo, em nome de Jesus afasta da minha vida, do meu trabalho, da minha casa, afasta do meu casamento. Às vezes é preciso a autoridade e fé e demonstrar que nós sabemos da nossa posição em Cristo Jesus. Nós estamos assentados com Cristo, nós ressuscitamos com Ele e estamos assentados com Cristo, e com Cristo reinando, nós temos autoridade em nome de Jesus para dizer ao mal: em nome de Jesus, bate retirada, e vai acontecer, porque Cristo está conosco para nos fazer avançar em meio às tempestades que nos tenta parar. E Jesus então, Ele vai ordenar, tudo vai acontecer. O vento parou, o silêncio aconteceu, a bonança chegou, naquele momento em que o Senhor Jesus repreendeu. E Jesus então logo depois pergunta para os seus discípulos: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Em outra parte, por que vocês são tão tímidos? Essa timidez
timidez aqui demonstra uma ausência de fé e uma covardia. É esse tipo de timidez aqui que os discípulos demonstram em meio àquele agir apavorado por causa da situação. E quando Jesus repreende os seus discípulos e fala: vocês estão aí com falta de fé. Por quê? Porque ele esperava que os seus discípulos pudessem entender que, apesar da circunstância, com Cristo, nós precisamos manter a nossa vida à semelhança dos moráveis. Que Deus nos conceda esse tipo de fé, irmão. Que Deus nos conceda esse tipo de compreensão e de vida cristã que nos faça descansar em Cristo, apesar das circunstâncias, das tempestades. Descansar na soberania de Deus. Não ficar apavorado por qualquer coisa. Que Deus nos conceda fé para isso. Que Deus nos conceda a compreensão desse Deus soberano que cuida de nós. Que não seja preciso o Senhor repreender a nossa falta de fé como fez com seus discípulos. Pelo contrário, que Cristo possa elogiar nossa fé como fez com alguém que nem discípulo era, como o centurião de Cafarnaum, que disse assim: Senhor, não preciso do Senhor ir lá em casa, eu sou um chefe, eu tenho autoridade sobre muitos soldados, e a minha fala, Senhor, tem autoridade. Quando eu dou uma ordem, todos obedecem. Então, Senhor, eu não preciso surrar lá em casa, basta uma ordem sua, e o meu criado sabe. E Jesus elogia aquela fé. Às vezes nós precisamos, meus irmãos, que o Senhor aumente a nossa fé, nos faça crescer na fé em Cristo, não somente para vivenciar os milagres, mas para enfrentar as tempestades, confiando que nós vamos vencer, porque em Cristo nós somos vencedores. E é interessante que depois que Jesus faz tudo aquilo ali, os discípulos ficam meio que maravilhados, e eles fazem uma pergunta assim: mas quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Aí nós percebemos uma coisa, né? Eles ainda não tinham a compreensão madura, amadurecida a respeito de quem era o Cristo que eles estavam seguindo. Existem crentes nessa hora que estão seguindo o Senhor Jesus, mas não têm a compreensão madura de quem é esse Jesus que eles estão seguindo. Para muitos crentes dessa geração, é capaz de confundir Jesus com um milagreiro qualquer por aí. É capaz de equiparar seguir a Cristo e vivenciar os milagres que vêm de Cristo com aqueles que seguem outros nomes e que vivenciam sinais também em outras situações. E achar e equiparar e dizer que está tudo no mesmo nível, parece que é a mesma coisa. Por quê? Porque a imaturidade para compreender quem de fato Cristo é. Muitos ainda não descobriram, não tiveram maturidade para entender quem é Cristo. E é por isso que alguns deixam a fé cristã para seguir muitas das vezes outras religiões
a vida de seguir o Evangelho para seguir no Espiritismo, por exemplo. Nada contra as pessoas que estão lá, mas falando aqui de fé cristã e de quem é Cristo, revelado nas Escrituras, nós não podemos aceitar o Cristo que é apresentado lá. Porque o Cristo que é apresentado lá é apenas um mestre. E um mestre que, para chegar em tal posição, precisou de evoluir. Mas o Cristo que nós conhecemos é o Cristo que se fez carne, é o Deus que se fez carne, é o Verbo que se fez carne, encarnou, sem pecado nenhum e jamais conheceu pecado. É aquele que por Ele e para Ele todas as coisas vieram a existir, porque Ele estava presente criando todas as coisas para o louvor da sua glória. Entendemos que Cristo veio não apenas para ser mestre, embora Ele fosse e é. Entendemos que Cristo veio não apenas para repreender o vento e a tempestade, acalmar a tempestade, ou curar o enfermo, ou